Paz do Senhor, amado, amada, querido, querida, estamos aqui mais uma vez e quero compartilhar com você, um pouco da palavra de Deus. A gente quer iniciar essa meditação no livro de João, capítulo 3. Lembrando que esse vídeo ele é mais direcionado para uma pessoa ou para pessoas que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Saiba que é com muito carinho, com muito amor, que eu estou compartilhando esse texto da palavra de Deus com você. Porque tem alguns dias que está no meu coração esse desejo, de compartilhar, mais um pouco do Evangelho, da palavra de Deus. E que se você abrir o teu coração, e meditar e analisar essa palavra, se puder abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia, puder meditar, o Senhor ele vai falar ao teu coração. Glória a Deus por isso. Então, o versículo que eu quero iniciar esse vídeo está em João, capítulo 3, e versículo 16. A gente chama esse versículo de texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Eu criei nesse Jesus, eu aceitei. E por isso eu tenho esse desejo de compartilhar com você essa palavra tão gloriosa, essa bênção de Deus para a humanidade. Pois a gente sabe que o pecado entrou no mundo, por Adão, desobedeceu, comeu o fruto que Deus tinha dito para não comer. E Deus ele já tinha um plano perfeito para resgatar o homem do pecado, para libertá-lo, para purificá-lo. A gente sabe que o pecado trouxe grandes consequências negativas para o mundo, para o homem, que até hoje a gente sofre essas consequências, não é? Mas a gente sabe que há uma solução, há uma saída, há um jeito para a gente se aproximar de Deus. A palavra de Deus também diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí surge a dúvida para algumas pessoas em relação a um bebê, uma criança, um recém-nascido, ou até uma criança de um pouco mais de idade, 3, 4, 5 anos, e diz, mas é um inocente, como pode ser cobrado o pecado dessa criança? Ela já nasceu contaminada pelo pecado. Mas é claro que o tempo da inocência, Deus ele não vai julgar aquela criança, porque verdadeiramente há uma inocência naquele ser. Apesar dela estar contaminada pelo pecado, ela não tem a consciência do pecado. Vai chegar uma idade, essa idade da consciência, há pessoas que estipulam uma idade, é 7 anos, é 8 anos, é 9 anos, mas a gente sabe que cada pessoa tem um desenvolvimento diferente. Tem crianças que com 5 anos já conseguem distinguir o que é certo, o que é errado, o que papai do céu, como a gente fala, se agrada, o que papai do céu não se agrada. E tem crianças que não têm essa noção. Vai começar a entender com 6, 7, 8 anos. Isso aí varia de cada um. E Deus é quem vai julgar. Cabe a Ele julgar a mim, a você, a qualquer outra pessoa. Lembrando que na inocência, aquela pessoa, aquela criança, ela não vai ser cobrada. Mas Deus, Ele é justo. E ele vai julgar de acordo com o entendimento de cada um, o entendimento que ele deu para cada um de nós, E tendo dito isso, aí a gente volta para dizer que o nosso pecado, ele tem perdão. O pecado que você cometeu, que eu cometi, seja qual for a espécie de pecado, qualquer que seja, pense no pior pecado que existe no mundo. O sangue de Jesus tem poder para perdoar esse pecado. Por que estou dizendo isso? Às vezes tem pessoas que pecam contra Deus, têm consciência disso, e pelo seu pecado ser algo muito terrível, pecado mortal, vamos dizer assim, e a pessoa acha que para ele não tem mais jeito, não tem mais solução, mas Deus, Ele deu jeito para isso, Ele deu a solução. Esse pensamento que vem à nossa mente, ou à mente de alguém que está achando que o seu pecado não tem perdão, é o inimigo da minha e da tua alma, que coloca na nossa mente, de alguma forma, ele influencia para que a gente venha pensar que não há jeito, que não há mais solução, e que não há mais saída, que o jeito às vezes é tirar a própria vida. Nós conhecemos relatos, pessoas que enfrentaram a situação assim, mas Jesus, o sangue de Jesus tem poder para limpar, purificar o teu pecado. A gente sabe que a consequência do pecado ela não deixa de vir. Deus ele não é injusto. Nós sofremos sim a consequência do pecado, mas isso não nos condena. O pecado ele não nos condena se
olharmos para Jesus, se crermos nele como único e suficiente Salvador e entregarmos a nossa vida, ou seja, mudarmos de atitude, porque a palavra de Deus diz no livro de Provérbios que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, ou seja, aquele que confessa, reconhece que pecou, que errou, que entristeceu a Deus, que se afastou de Deus através daquela situação, através da sua vida de pecado, aquele que reconhece e deixa de praticar o pecado. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem pessoas que reconhecem, mas não deixa. Eu sei que eu estou errado, eu sei que o que eu estou fazendo não está agradando a Deus, eu sei que se eu permanecer dessa forma, o meu fim vai ser trágico, vai ser morte, vai ser desprezo eterno, a condenação, mas não deixa de praticar. Ou porque não acha força, ou porque gosta, apesar do pecado, saber que o pecado o afasta de Deus, mas sente prazer e fica dividido, quer agradar a Deus, mas também quer viver numa vida de pecado. Mas eu quero dizer para você que o sangue de Jesus Cristo tem poder para te libertar e para te dar força para deixar o pecado. Porque neste mundo não há prazer maior do que servir a Deus, do que ter a Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Porque a vida do crente, a vida do cristão, a vida daquele que entrega a vida verdadeiramente a Deus, ela é uma vida diferente. E é uma vida de renúncia. Não é fácil renunciar ao pecado, mas à medida que nós aceitamos a Jesus, reconhecemos que o seu sangue tem poder para nos purificar de todo e qualquer pecado, nós passamos agora a ter o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós e que vai nos orientar, vai nos conduzir por uma vida de santidade, de santificação, de purificação. E quando eu falo de santidade, não é que nós viveremos numa vida de perfeição, porque a gente sabe que perfeito só existe um, só ele que veio, viveu aqui neste mundo e sendo tentado não pecou de maneira nenhuma, foi Jesus Cristo. E a nossa vida ela deve se assemelhar à vida de Jesus. É claro que a gente não vai ter a perfeição que ele teve a gente estando aqui nesse mundo, porque a natureza pecaminosa ela está em nós. Agora nós abrimos mão dela, nós cada dia mortificamos, né, a nossa vida material, o pecado que tão de perto nos rodeia, está ali tentando, né, todos os dias, se nós não estivermos vigilantes, se nós não estivermos atentos à voz do Espírito Santo que habita em nós, que diz não vá por aí, não faça isso, não fale isso, não tenha essa atitude está errada, essa atitude não está agradando a Deus, não é? É Ele que nos adverte, é Ele que nos orienta, não é? É Ele que nos dá força para resistir ao pecado. E à medida que a gente vai buscando essa santificação, se torna menos difícil, né? Não é fácil a vida de cristão, não é fácil a vida para agradar a Deus. Mas à medida que nós vamos buscando essa santidade, essa força que há na palavra de Deus, que há no Espírito Santo que nos adverte, nos orienta, nos conduz, a gente vai conseguindo melhorar. Até chegar o dia que Ele vai nos tirar dessa terra e aí sim a gente vai alcançar a perfeição, a santidade em Cristo Jesus perfeita. Glória a Deus por isso. Amém? Então que você abra o teu coração, entrega a tua vida a Jesus, né? Talvez alguém diga assim, veja esse vídeo e diga, mas eu não pratico nenhum pecado grave, nenhum pecado mortal, eu amo as pessoas, eu ajudo, eu faço o que eu posso para, né, não viver em contrito com ninguém, né? Mas a palavra de Deus também diz que a salvação não é pelas obras, né? As obras, aquele que tem Jesus na vida, verdadeiramente ele pratica boas obras, né? Porque isso é um fruto que há no ser humano, né? Em cada um de nós. A gente precisa cumprir a lei, que faz parte da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E quem ama a Deus sobre todas as coisas, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, porque foi Ele que veio, foi Ele que morreu e foi Ele que ressuscitou. E somente o sangue dele é puro e santo e tem poder para purificar os nossos pecados. Então somente através de Jesus que eu e você conseguimos chegar a Deus. Então que você possa entregar a tua vida para Jesus, seja qual for o pecado, seja qual for o delito, seja qual for a situação que você esteja vivendo agora, né? A solução para a tua vida não é morte, não é tirar a sua vida, né? Não é aceitar essa situação de pecado que você vive e dizer, eu vou morrer assim porque não tem solução para a minha vida, eu vou permanecer nessa lei ou em outra lei, né? O intuito aqui da gente não é condenar nem falar mal de religião, de ninguém, né? Mas é dizer o verdadeiro evangelho, a verdade da palavra de Deus, é que só através de Jesus, só Ele tem poder de salvar o homem e levar o homem para o céu.
e ter uma eternidade com Deus, porque o nosso Deus, Ele amou o mundo, Ele te ama, Ele amou o mundo, não o globo terra em si, que a gente pode dizer, mas a humanidade, o ser humano, a criatura que ele fez, não é, perfeita para adorá-lo, e decidiu desobedecer, e por causa disso o pecado entrou e contaminou toda a humanidade. Mas Deus já tinha um plano perfeito para mim e para a tua vida. Então entrega a tua vida a Jesus, confia nele, pede força a ele, que ele vai te ajudar e você vai conseguir, né? Não se preocupa com o que alguém vai pensar, com o que alguém vai dizer. Se preocupe com o que Deus quer para a tua vida, porque quando a gente entrega a vida para Deus, não é ele quem ganha, somos nós que ganhamos, somos nós que recebemos uma nova vida, uma nova história que já está escrita pelas mãos do Senhor. Então entrega a tua vida a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o que você não pode fazer é ele quem vai realizar, e tudo em tua vida. A partir do momento que você entregar a vida para ele, será para a glória e louvor do nosso Deus, porque foi para isso que eu e você fomos criados. Amém? Que Jesus te abençoe, te guarde, te ajude, te fortaleça, e que você faça a sua decisão para o Senhor, porque ele está te esperando de braços abertos. Não importa, quero repetir aqui, não importa qual foi o pecado que você cometeu, qual é a situação que você está vivendo hoje. Importa que você possa dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Entre, Jesus, para fazer morada em mim, porque eu creio que tu tens uma nova história de vitória para a minha vida. Glória a Deus. Fica na paz.